Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Renúncia, esse livro que é do Chico Xavier, psicografado por ele, ditado pelo Emmanuel, faz parte daquela série Romances de Emmanuel, que eu estou fazendo no canal. Esse já é o quarto que eu estou fazendo da série. E esse livro, nós estamos então aqui com a saga da personagem principal, que é a Alcione, que ela só apareceu ali na apresentação do livro e também no primeiro capítulo, ou na apresentação mesmo, quando nós vimos que ela era um espírito super iluminado, que veio ali para um momento em que um espírito muito próximo a ela, que ali era um espírito de um ex-sacerdote chamado Pólocos, a chamou então para vir ali, ele gostaria de vê-la antes de se reencarnar. E foi aí que a gente viu que ela foi lá, fez o pedido para se reencarnar, tudo, foi atendida pelo aquele mensageiro ali de Jesus que ouviu tudo, disse a ela: "Você tem certeza mesmo?" E aí no final ela realmente agora está se preparando para se reencarnar. Então o personagem dela ainda não apareceu no livro até esse terceiro capítulo que a gente começa hoje. A gente ainda está, por enquanto, até aqui. Nós vimos o que está acontecendo aqui entre aquela quadrilha, se é assim que a gente pode dizer ali, os quatro que nós vimos ali já no livro 50 anos depois, que faz parte dessa série que eu fiz também, que eu entendo que seja muitos dos personagens principais daquele livro, inclusive a Alcione seria a Célia, no meu entender. E agora a gente vê também que nós temos aqui a Susana e o Cirilo, que são primos. A Susana, no meu entender, seria a Cláudia Sabina, e o Cirilo, o Elvídio Lúcius, que ela era doentiamente apaixonada por ele lá nos 50 anos depois, por isso ela criou assim, uma situação incrível que fez todos sofrerem muito, inclusive a Célia. E a gente vê também aqui a Madalena, que eu acredito que seja a Alba Lucínia, que era a mulher do Elvídio lá, e o Antero, que eu acredito que seja o Lólio Úrbico, que era o governador lá, braço direito do imperador, que era apaixonado pela Alba Lucínia. E aqui, da mesma forma, o Antero é primo da Madalena e também é apaixonado por ela. Porém, a gente vê que tanto Susana, ex-Cláudia Sabina, como Antero, ex-Lólio Úrbico, estão de novo na mesma situação de querer muita vingança, porque eles acabaram novamente de perder o amor da vida deles, a paixão da vida deles, porque nós vimos que no final do capítulo anterior nós vimos o casamento então do Cirilo e a Madalena. E o Emmanuel terminou assim o capítulo anterior: Cirilo e Madalena, porém, naquele instante, ignoravam que houvesse perversidade na terra e não queriam saber de homenagens mundanas. Unidos no seu imenso amor, perante o altar dedicado à padroeira de Paris, foi com sublime enlevo que receberam a bênção do sacerdote em nome de Deus. Contemplaram-se reciprocamente em seus votos de imperecível aliança, como se estivessem atravessando naquela hora as portas brilhantes do paraíso. E entre os amplexos afetuosos que o cercaram, em doce vibração de carinho, o jovem par, fremente de alegria, acreditou haver encontrado o ninho da felicidade perpétua. Porém, nós que estamos a par de tudo que está acontecendo, sabemos que está longe de ser o ninho da felicidade perpétua, porque eles têm dois algozes ali prontos para muita vingança contra eles. A Susana, que já disse que não abriria a mão do Cirilo de forma nenhuma, e o Antero, que está ali maquinando no íntimo dele, o único que compareceu ao casamento dos dois. A Susana não foi. Ele já disse, ele está ali dissimuladamente se fazendo de amigo, mas está maquinando também uma vingança muito perversa. Não sei se os dois vão trabalhar junto para separar aqui o Cirilo e a Madalena, mas com certeza esse ninho de felicidade perpétua não é dessa vez que eles vão encontrar. Então vamos aqui para o terceiro capítulo, que é A Caminho da América, e eu peço que Jesus Cristo possa me abençoar, permitindo que eu faça, que eu interprete essa obra tão grandiosa de Chico e Emmanuel, que, se for possível, os meus comentários possam ser até inspirados
e que sejam então pertinentes, se não for trazer alguma explicação a mais, alguma forma de entendimento a mais, que eu não os faça. E que Jesus Cristo possa nos abençoar a todos que estamos acompanhando, porque, como Emmanuel disse, esse livro é para ser sentido como um bálsamo para aquelas almas, para aqueles de nós que estamos fazendo essa travessia entre luz e sombras, para a gente entender que realmente é uma travessia que tudo depende de nós e que nós estamos sob a lei absoluta, as leis absolutas divinas, entre elas a causa e efeito, que a gente vê aqui dando um banho, mostrando a todo mundo que ela é absoluta. Plantou ali, colheu, mas ali na frente. Aí então vamos continuar aqui a caminho da América. A chegada de Susana, a herdade dos Davenport, ou seja, a casa dos pais do Cirilo, nos primeiros dias de dezembro em Belfast, assinalou acontecimentos de importância no ambiente doméstico. Então nós vimos que o capítulo anterior começou ali em junho, 7 de junho de 1662. Então a gente está ali no final do ano de 1662. Samuel e Constância, sua esposa, receberam a sobrinha com satisfação inexcedível. Ou seja, Samuel e Constância, os pais do Cirilo, receberam a sobrinha, porque a gente sabe que a Susana, desta vez, é prima do Cirilo. Eu acredito que a vida deu a ela uma chance, então, já que eles cresceram juntos, de que se desenvolvesse entre eles, que ela substituísse aquela paixão doentia que ela tem por ele, paixão de mulher-homem, por um amor fraternal. Mas não foi o que aconteceu. A moça, no entanto, não conseguiu disfarçar a surpresa que lhe causavam as modificações ali havidas. A propriedade ia em franca decadência. Os apartamentos da casa haviam perdido a formosa ornamentação de outros tempos. Samuel dava a impressão de profundo desalento, enquanto a esposa, de olhos encovados, parecia refugiar-se na paciência ao torvelinho de amarguras que lhe feriam o coração. Guilherme, Patrício, Jaque, Carlos, Doroteia e Helena, os 6 irmãos menores de Cirilo, estavam pálidos e malnutridos. Susana percebeu que os golpes do infortúnio continuavam vibrando naquele lar amoroso que vinha arrastando as perseguições religiosas durante muitos anos. Procurou, contudo, dissimular a decepção e passou o primeiro dia de permanência na graciosa vivenda próxima de Belfast, em doce relembrança de episódios familiares, acumulando a bondosa constância de cariciosas consolações. Então aqui a Susana chegou ali e se surpreendeu com toda aquela... como é que eles estavam assim, malnutridos, quanta pobreza havia ali. Então, por causa daquela coisa da guerra de religião, porque era a época da Inquisição ali, e que foi começado pela Igreja Católica, porém contra os protestantes, e os protestantes também agora estão revidando. Mas após o jantar muito simples, procurou isolar-se com os tios na varanda ampla que dava para um trato de terra empobrecida, buscando sondar-lhes os pensamentos relativamente à penosa situação que atravessavam. Infelizmente, declarava Samuel, evidenciando enorme desânimo, nada mais temos a esperar do torrão que nos viu nascer. As crueldades iniciadas aqui pelos mensageiros de Cromwell, e o Cromwell, então, é aquele Oliver Cromwell, que entre 1649 e 1653, então, ele foi o primeiro a liderar a invasão inicial para reconquistar a Irlanda para a Inglaterra, então. E ele passou uma série de leis penais contra católicos, que era a maioria na época, e confiscou enormes quantidades de terra. Então, as crueldades iniciadas por esse mensageiro, pelos mensageiros dessa pessoa, Oliver Cromwell, foram completadas pela criminosa ambição de Lawrence Morrison, e eu procurei muito para ver quem era esse e não encontrei.
que nos arrebatou as derradeiras migalhas apenas por uma questão de inflexibilidade religiosa. E aqui só um adendo que esse livro foi escrito em 1942 por Chico Xavier, que tinha pouco estudo e nessa época não tinha Google. Olha que eu com o Google não encontrei quem era o Lawrence Morrison, e com certeza ele trazendo todas essas... É muita informação aqui que o Chico traz. É louvável, é de tirar o chapéu. Foram completadas pela criminosa ambição de Lawrence Morrison, que nos arrebatou as derradeiras migalhas apenas por uma questão de inflexibilidade religiosa. É horrível, disse a moça impressionada, mas sinto aqui um esquecimento lastimável. Acredito que Cirilo não está informado deste quadro de tamanhas necessidades. Assim, disse Constância resignada, nosso filho tem seus ideais, Susana, e não nos parece justo arrancá-lo de suas esperanças e atividades em Paris apenas por egoísmo do lar. Aqui, porém, não se trata de egoísmo, revidou a jovem. Francamente, não esperava encontrá-los em pobreza tão crua. E dizer-se que Cirilo casará ignorando tudo isso. Não seria razoável incomodá-lo, minha filha, atalhou Samuel conformado. A carta de Jaque notificava-nos o acontecimento com profunda certeza da felicidade dele. Constituiria falta grave de nossa parte desviá-lo do destino venturoso junto da jovem escolhida. A moça esboçou um gesto de ciúme que passou despercebido e voltou a insistir. Considero, entretanto, que para todas as coisas há tempo adequado. Cirilo precisa conhecer esta angustiosa situação. E ali a gente vê a Susana, então, forçando ali um pouco, insistindo com eles, com os pais do Cirilo, para que avisem ele que eles estão em uma situação de pobreza extrema. Porque eu acredito que aqui ela já está começando, apesar dela estar compadecida do padecimento ali dos pais do Cirilo, tios dela, familiares dela, ela está pensando então já no plano dela. Porque a gente lembra que ali 50 anos depois, a Cláudia Sabina, o que ela fez para afastar o Elvídio Lúcio da mulher dele, que era a Madalena na época, que era a Alba Lucínia? Ela convenceu o imperador, de quem ela era muito íntima, a convocá-lo para uma viagem que durou mais de um ano. E dessa forma, então, ela foi com ele para tentar conquistá-lo, e enquanto isso ela plantou uma pessoa, a Atéria, uma empregada ali na casa, para estar desclassificando a mulher dele, a Alba Lucínia, diante dos olhos dele. Mas está tudo isso aí no livro 50 anos depois, eu deixo aqui eu fiz também, deixo a série para você se quiser ver, para poder entender direitinho, tá? Então ela com tanto tempo depois, né, porque foi no início do século, e agora que a gente está no ano de 1662, e ela ainda o que ela, eu acredito que vai ser a forma que ela vai usar para separar os dois, afastando novamente fisicamente, afastando geograficamente. Constância, muito carinhosa, lembrou comovidamente: ora, Susana, creio não devemos perturbar nosso filho, senão em circunstâncias extremas. Quem sabe terás algum meio de nos socorrer sem que tenhamos de mandar a Paris qualquer notícia torturante. Muito poderemos obter de tuas valiosas relações na Inglaterra. E a gente vê aqui que a mãe do Cirilo, então, querendo não incomodá-lo, sabendo que ele acabou de casar, e também trazendo aqui mais um ponto, que a gente viu que a Cláudia Sabina ela era super amiga e super influente ali na corte do Adriano, do imperador, naquele início de século. E aqui, pelo jeito, também ela é bem influente, porque a tia dela, a mãe do Cirilo, dizendo: quem sabe você não pode se valer das suas relações na Inglaterra para nos ajudar sem incomodar o Cirilo. Muito sensibilizado com o apelo comovente, a jovem acrescentou com afetuoso interesse: sem dúvida que não voltarei a Blois sem haver atendido às vossas necessidades. Tenho recados de Henriqueta para Londres e espero que as coisas seriam conciliadas a nosso favor. Ou eu acredito que aqui o verbo está escrito errado. Espero que as coisas sejam conciliadas a nosso favor.
Não me conformo com essas crianças quase ao desamparo no quadro de infortúnio que estou a ver. Então ela disse que sim, que não vai partir sem deixar de ajudá-los, porque ela tem que mesmo que ir a Londres, ela tem recados da Henriqueta, que eu acredito então que seja aquela que é a cunhada do Luís XIV, que nas horas vagas é também amante dele, e ela é cunhada dele porque é a mulher do irmão dele, o Felipe... meu Deus, como que é o sobrenome dele? O Felipe alguma coisa, é o nome do irmão do Luís XIV. E, num gesto expressivo para Constância, perguntou com seu orgulho ferido: onde está o cravo que tanto a distraía nas noites de inverno? Que é feito das tapeçarias da Baixela de Prata? O Felipe de Orleans. Agora eu lembrei, o nome do irmão do Luís XIV é Felipe de Orleans, o marido da Henriqueta, que eu acredito que seja essa a quem ela se refere. E aí ela faz essa pergunta e a bondosa senhora explicou num sorriso humilde. Foram vendidos ao Sr. Gottfried quando Patrício e Doroteia estiveram atacados pela febre. O sítio do Linho foi alugado? Interrogou a moça com decisão. Lawrence Morrison moveu uma ação contra nós e fomos despojados desse terreno, explicou Samuel contristado. E os rebanhos? Não temos mais recursos em pastagens, conservamos apenas alguns bois de serviço e algumas cabras. Isso é insuportável, exclamou a jovem muito irritada. Em seguida, há uma pausa mais longa em que os três se sentiam em face de sérios problemas. Susana inquiriu com firmeza. Que sugerem para que eu possa começar o trabalho de reivindicação de tantas injustiças? Samuel Davenport parou os olhos no horizonte embaciado do crepúsculo, meditou longamente e respondeu: minha filha, não desejaria acabar minha existência aqui, onde a lembrança da mocidade venturosa me agrava os terríveis desgostos. Nossa ilha está dilacerada pelas perseguições e nossa fé religiosa é irredutível. Não me sinto capaz de bajular os protestantes impiedosos e por esse motivo devo contar com as humilhações de toda a sorte enquanto viver. Não suporto os ímpios ingleses e morrerei no seio de nossa amada igreja. Neste caso, venho sonhando ultimamente com uma vida nova na grande colônia da América, para onde se transferiram muitos dos nossos amigos expoliados. E, como experimentando outro ânimo, imaginando a soberba visão do novo mundo, continuou. Lá se encontram os Taylor, os Dalton, os Harrison, os Richmond. Todos prosperam vertiginosamente e acreditam em Deus como entendem. Erguem capelas nos montes, criam rebanhos fortes à margem de rios fartos e de pastagens sempre verdes. Dizem, Susana, que por lá o céu é muito azul e que as flores povoam as estradas quase a todo tempo, favorecidas pela bênção constante de um sol ardente e amigo. Arquimedes Taylor, que voltou a Belfast o mês passado, a fim de procurar alguns documentos importantes, visitou nossa granja e muito me animou a partir com a família. Informou-nos de que na América, protestantes e católicos se unem fraternalmente na faina dos trabalhos comuns, em atitude muito diversa da adotada por velhos. Em atitude muito diversa da adotada por velhos companheiros irlandeses que se bandearam para a política dos senhores poderosos e as deixaram em abandono. Com exceção do velho Gordon, que pretende transferir-se também para a colônia no ano próximo, ninguém mais nos procura. Por ocasião da grave moléstia das crianças, eu e Constância lutamos com a enfermidade completamente desamparados. Estamos cansados de sofrer injustiças. O padre Bernardo, que nos confortava nas fadigas diárias, foi banido há 2 semanas. Por tudo isso, vem afagando a ideia de buscar outras terras. Então aqui a gente vê que os pais do Cirilo são católicos, então, que estão sendo perseguidos, então, com toda essa movimentação que foi iniciada ali pelo Cromwell,
que então lançou muitas leis, abaixou leis ali contra os católicos e confiscou as terras deles, deixando eles nessa pobreza. E então é nesse momento que muita gente então migrou ali da Irlanda para os Estados Unidos. E aí ele dizendo que alguns que vieram de lá estão dizendo que lá cada um professa a fé que escolhe e que é muito melhor, a vida é muito melhor lá, então é por isso que ele pensa em estar indo para a América também, onde eles chamam de América, América é o continente, então indo para os Estados Unidos. E a gente vê que o Cirilo e a Susana e a Madalena também já conversaram sobre isso, eles também gostariam de estar iniciando a vida em um outro local, mas vamos ver se vai ser esse o plano da Susana para separá-los ou se eles também vão. Vamos ver como é que vai continuar. A moça anotava em silêncio as alegações do tio, procurando tirar suas conclusões a respeito das providências sugeridas. À medida que Samuel Davenport expunha seus planos e sofrimentos, ela considerava o assunto calculando por antecipação as consequências. A seu ver, a partida para a colônia era ideia aproveitável, buscaria envolver Cirilo no projeto. Então aqui eu acredito que ela pode até estar pensando no bem-estar da família, no bem-estar dos tios e dos primos, porém a intenção maior por trás de todo esse projeto, de todo esse plano que ela vai estar ajudando eles a montar ali, seria exatamente ela estar conseguindo reconquistar o Cirilo. Então a intenção dela aqui eu acredito que seja mais egoísta do que de ajudar. Não seria interessante vingar-se de Madalena Villamil, obrigando o marido a partir para regiões tão distantes? O mesmo plano, então, de quase 16 séculos, né? Se pudesse, compeliria o primo a partir só, sem a companheira. Detestava a filha de Dom Inácio, que lhe arrebatara o sonho da juventude. Ainda, porém, que não conseguisse o principal objetivo com a ausência só do primo, de qualquer modo, gozaria vendo-os partir como exilados da Europa, deixando-a livre da visão da felicidade deles. Então ela conta tentar separar os dois, então, que só o Cirilo parta, assim ela separa os dois. Mas se não for possível, se ele quiser levar a mulher junto, aí pelo menos ela não fica ali tendo a felicidade deles esfregada no nariz, que vai fazer mal para ela. Obcecada pela recordação de Cirilo, de quem não conseguia esquecer, se ponderou com atenção no socorro indispensável aos tios de Belfast, concluindo mentalmente que seria fácil ir a Londres e obter as providências políticas para que se lhes fizesse justiça na própria terra que os vira nascer. Mas, segundo suas convicções íntimas, não encontraria oportunidade mais adequada para vingar-se. Ou seja, aqui ela pondo a vingança em primeiro plano, porque ela poderia, se ela fosse lá, ela já com todos os contatos que ela tem, como ela é bem relacionada, continua da mesma forma. 50 anos depois, como eu já disse, ela era ali quase braço direito do imperador. Aqui também ela tem ali muitas entradas ali com os nobres, então ela poderia organizar para que eles fosse feito justiça a eles na própria terra, que eles revissem as terras, que eles voltassem a ter prosperidade ali mesmo na Irlanda. Porém, ela não encontraria uma oportunidade mais adequada para se vingar. Madalena conheceria o peso da sua força cruel. Dominada por semelhantes sentimentos, a jovem de Blois sentenciou: seus planos, meu tio, são louváveis e lastimo sinceramente não poder acompanhá-los à colônia distante. As terras novas sempre me empolgaram a imaginação por sua riqueza e grandiosidade, de acordo com as notícias trazidas pelos corajosos conquistadores. Após um momento em que Constância e o esposo lhe seguiam atentamente os mínimos gestos, continuou: quais as providências iniciais para realizar nossos propósitos? Bastaria que alguém se interessasse por nós na corte, acentuou o tio com imensa esperança a rebrilhar nos olhos.
Lord Arlington é hoje uma autoridade incontestável na política nova e com a influência dele poderá facultar-nos um título de propriedade agrícola na colônia. Isso conseguindo, venderíamos o que nos resta e escolheríamos a chamada região de Connecticut, que fica ali então na região que hoje é conhecida como Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, onde pretende fixar-se o nosso generoso Gordon no próximo ano. Pois irei a Londres para este fim, exclamou a jovem resolutamente. Não existe também um auxílio financeiro aos que partem? O governo da França costuma amparar as famílias que se dirigem para as regiões inexploradas. Na Inglaterra, os prestigiados por pessoas influentes também conseguem, às vezes, idêntico auxílio. Insistirei com as autoridades competentes para que recebamos o benefício. Se Lord Arlington não dispuser de elementos com que me possa atender, recorrerei à própria coroa. Então, ela mostrando que tem meios de tá conseguindo todas ali as facilidades para que eles possam se instalar bem ali na Terra Nova. Os tios carinhosos entreolharam-se com viva satisfação, como quem recebia o socorro longamente esperado. E disseram: resta saber, prosseguia a sobrinha, resoluta, como e quando se dará a partida de Abraham Gordon com os seus. Visivelmente confortado, Samuel Davenport explicou: creio que a viagem se fará na segunda quinzena de julho do ano próximo e o capitão Clinton fornecerá a passagem nos barcos dele a preços módicos. Entretanto, em suas experiências do mar, ele exige que cada família apresente 3 homens válidos para cooperar nos trabalhos da travessia. Acredito, pois, que encontraremos certas dificuldades tão só para atender a essa exigência, porque não me sinto muito bem de saúde e o Guilherme agora é que vai completar os 18 anos. Quem viu aqui a maior oportunidade que a Susana estava procurando, não é? Eles precisam de 3 homens jovens. A pessoa ali, o capitão do navio, ele oferece a passagem no barco dele a preço baratinho ali, preços módicos. Porém, ele não pode também encher o barco, o navio de só mulheres, crianças e homens que não tenham força para ajudar nessa travessia. Então, ele exige que cada família tenha pelo menos 3 homens válidos para cooperar nos trabalhos da travessia. E aí, eu adivinho que a Susana aqui já pensou em quem ela vai, já que ele não pode, o irmão só agora que vai completar 18 anos, o mais velho. Então, eu acredito que ela já pensou aqui em quem pode ajudar, não é? E aí ela diz: e Cirilo? Interrogou Susana admirada. Naturalmente não será possível isentá-lo do cumprimento desse dever. Constância fez uma careta, como quem não desejava perturbar o filho, mas Samuel obtemperou. Pensei mesmo em convidá-lo a partir conosco, mas o casamento talvez lhe haja imposto outros projetos definitivos para o futuro. Susana refletiu um instante, ocultou os verdadeiros sentimentos que nutria sobre a rival e murmurou: Madalena Villamil é boa moça e compreenderá nossas necessidades prementes. Sem dúvida acompanhará o marido e, dado que o não possa fazer, nem por isso o impedirá de cumprir o dever filial. Tenho absoluta certeza de que conseguirei os títulos de posse em Londres e, enquanto iniciamos as providências, poderão escrever a Cirilo expondo-lhe a situação com franqueza, dizendo-lhe convir aqui esteja em abril, para inteirar-se do assunto e preparar-se convenientemente para a viagem em julho. Até a primavera terá gozado bastante a lua de mel e não é muito se lhe peça o comparecimento em Belfast daqui a 3 ou 4 meses. Depois de ligeira pausa, acentuava: e é justo não esqueçamos de escrever igualmente para Blois. Em seu profundo potencial psicológico, estava certa de que Cirilo não deixaria de aconselhar-se com o tio e concluía: conhecemos o ascendente de papai sobre a índole caprichosa do primo e faz-se necessário que ambos conheçam o caráter urgente das decisões a tomar. E ela, bem capciosa, a Susana, então ela pede para que os pais escrevam ao Cirilo, dizendo que
é muito importante que ele possa ajudar nessa travessia, na saída para a Terra Nova, e diz a eles para escreverem também para o Jacques, para o pai dela, que é tio do Cirilo e é a quem ele ouve para tudo. Então, se os pais convencem o tio Jacques a dizer ao Cirilo vá, já é meio caminho andado. Com certeza ele não vai pensar duas vezes. Constância, jubilosa, admirava o poder de resolução da sobrinha e falou satisfeita: Deus nos ouça, porque já comentamos o assunto como se tudo estivesse providenciado com inteira segurança. A senhora não duvide, esclareceu a jovem, não descansaremos até que todas as coisas se resolvam. Estas crianças, e designou com um gesto o interior da casa onde os meninos brincavam em alvoroço, hão de crescer numa vida nova. É impossível que dobremos a cerviz ante o cerco da miséria. É impossível que dobremos a cerviz ante o cerco da miséria. Em muitos casos, a resignação deixa de ser virtude para tornar-se inimigo cruel. Então aqui ela mostrando que ela sabe até falar bonito, aqui até dando um pouco de poesia aqui no texto, no contexto, acredito, para estar assim, tirando qualquer dúvida que ainda possa pairar ali no coração da mãe do Cirilo, que no início estava relutante e incomodado para isso. Em seguida, quando o véu da noite se fechara de todo, transferiram a conversação para a sala espaçosa do fogão de inverno, onde Samuel, muito depois de se haverem recolhido a sobrinha e a esposa, ainda permaneceu largo tempo a meditar, como se conversasse com as achas ardentes daquela amada lenha do Úster, que encerrava para o espírito dele um escrínio sagrado de inesquecíveis tradições. Então, como se ele conversasse ali com aqueles pedaços de madeira ali ardendo, queimando mesmo ali naquela fogueira ali onde eles estavam, no fogão de inverno, ali naquela sala, muito depois que as duas já tinham ido dormir. Somente após o ano bom, Susana se dirigiu para Dublin, onde tomou uma embarcação que saía do canal de São Jorge, e esse canal é aquele que separa o país de Gales e a Irlanda, com destino aos portos da Mancha. Partia em busca das concessões de Londres, interessada e esperançosa, depois de haver orientado os tios com relação às missivas endereçadas a Paris e Blois. Então a gente vê que é dessa forma que se conclui aqui o ano de 1662, e com a Susana organizando todo, ele encontrou ali tudo, tá? Ela tá com a faca e o queijo na mão ali agora para estar executando o plano de vingança dela contra a Madalena, para retomar a posse do Cirilo, como ela disse que faria. O Cirilo, que já foi, que há tanto tempo, há tantos séculos, ela é apaixonada doentiamente por ele. E a gente vê que Cirilo e Madalena foram então o Elvídio Lúcio e Alba Lucine, e que eles sim devem ser almas afins, almas gêmeas. Por isso que dessa vez ele nasceu primo da Susana e a Madalena nasceu prima do Antero, para ver se eles tinham esse amor fraternal, então para ver se resolvia essa questão, né? Dessa forma que a gente viu ali no final do livro 50 anos depois, que depois de toda aquela saga de tanto sofrimento que aconteceu exatamente por causa desse amor doentio que havia ali já entre eles, entre os quatro. Então foi tudo organizado para que eles pudessem aprender a se perdoar e a amar direito, da forma como deve. Ó, esses dois já estão juntos, não existia ainda mais de dois naquela época. E aí então que eles podiam então tá encontrando outra pessoa, como a tia do Antero disse a ele aí. Porém eles estão realmente ambos, tanto Antero como Susana, determinados a conquistar o amor que eles têm, que eles acreditam que seja amor, mas que Emmanuel já deixou claro aqui, é uma paixão doentia, é um apego. E vamos ver como é que vai continuar nesse capítulo mesmo, no próximo vídeo, tá bom? Que aí a gente já vai entrar em fevereiro de 1663.
do ano seguinte, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, se quiser compartilhar, quiser curtir, comentar, eu agradeço muito. Se você quiser entrar lá no meu canal para ver os outros livros do Chico que eu tenho lá, além dos 50 anos depois, que eu deixo em destaque para você ver, e os primeiros desses também, Renúncia, os primeiros vídeos que eu já fiz desde o início do livro, para que se entenda tudo, porque tem uma ordem que não, se a gente não vê, a gente fica perdido, se não entender, fica perdido, não dá para entender o que está acontecendo, tá bom? Então, se você quiser entrar lá e quiser se inscrever, eu te agradeço também e espero te ver no próximo vídeo para dar continuidade. Tchau!